Olá, seja muito bem-vindo ao Avivados. Esse é o podcast semanal da Reinando em Vida e você é um prazer estar com você essa noite, essa tarde, essa manhã, seja qual for o horário que você está assistindo a gente. Se você chegou aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para você ser avisado toda vez que sair um vídeo novo. E também já deixa o like aqui no vídeo para mostrar para o YouTube que ele é relevante para você e ele mostrar outros conteúdos como esse para você e para as outras pessoas também. Você vai estar ajudando muito o ministério se você der o seu like, deixar a curtidazinha aí no vídeo. Hoje a gente está aqui com dois convidados especiais, o nosso pastor Jorge, papai. Amém, glória a Deus. E o nosso evangelista Carlos. Bom, Carlos, vamos apertar a mão, bate. Aqui pode. Já passamos o álcool já. Já passamos o álcool. A gente está aqui hoje para falar sobre a igreja, sobre o evangelho, desde a história da igreja, a diferença entre igreja e evangelho. A gente vai dissertar uma palavra bonita. Pouquinho, né? Um pouquinho. Sobre esses assuntos aí. Você pode participar também pelos comentários, tá? Deixa o seu comentário, coloca aí tanto no chat quanto também depois nos comentários do vídeo, que a gente vai interagir com você. Então, é isso. Vamos começar logo, então, falar sobre o nosso assunto. Vamos começar pela igreja. História da igreja. Quando surgiu a igreja? Vamos lá. Quando surgiu a igreja? Inclusive, a gente estava batendo um papo aqui agora, né, Tiago? A gente estava conversando sobre o surgimento da igreja. E a igreja ela tem uma origem que não é aqui na Terra, na verdade. O Papo Carlos estava falando ali, trouxe a lembrança. A igreja ela começa em Deus, na eternidade. O propósito de Deus, quando ele resolve criar todas as coisas, inclusive separar os seus filhos, ele ali no propósito, na mente dele, ele estava formando a igreja. Isso é o que acontece nos bastidores, né? Mas no teatro, no palco, no teatro da vida, teve um início a igreja, né? Vamos começar por aí para o pessoal ir crescendo. Desculpa. Beleza. Vocês estavam até comentando, né, sobre Jesus ter sido, ele é considerado a cabeça da igreja, mas aí ele diz para Pedro que ele fala: Pedro, você tem esse nome porque você é como uma rocha, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Então, humanamente falando, né, até pelas origens da igreja católica, o Pedro ele foi o cara que começou. Vamos dizer assim, não começou, né? Vamos lá. Jesus estava batendo um papo ali com os discípulos, Pedro estava ali, e Jesus ele lançou uma pergunta, né? Quem que vocês acham que eu sou? Porque cada um estava falando uma coisa. Esse aí é João Batista, esse é Elias que veio. E ele chega para Pedro e fala: Pedro, quem você acha que eu sou? E Pedro, né? Ele próprio diz que não foi a revelação. Na verdade, Pedro tem uma revelação, vamos colocar ali. O Espírito fala para Pedro, né? Que olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, essa expressão sai da boca de Pedro. Aí Jesus vira para Pedro e fala: olha, sobre essa rocha, sobre esse fundamento, a minha igreja vai ser edificada. Ou seja, a igreja de Cristo que já estava formada na eternidade, falando assim espiritualmente falando, agora ela passa a ser materializada na terra a partir do próprio Cristo. Só que isso é um processo. A gente vai ver isso aí, quem quiser anotar aí, quiser dar uma olhadinha em casa, está em Mateus capítulo 16, 18, Mateus capítulo 16, 18, mas aí depois Jesus ele vai à cruz, Jesus ele consome todas as coisas, ele abre os braços, está tudo consumado, e daqui a pouco essa visão, essa revelação, materialização da igreja, como a gente comentou aqui, isso aí é passado para Paulo, o apóstolo Paulo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3. A primeira figura ali foi Pedro. É isso, Carlos? Pedro... E é bom, foi isso que você falou aí, porque muita gente, quando fala bem assim, que Jesus falou bem assim, sobre essa rocha eu lançarei a minha... Pensa que está falando sobre Pedro, e não é sobre Pedro, né? Sobre aquilo que ele falou, que diz que Cristo era a rocha. Sobre a fala de Pedro. A fala de Pedro, sobre essa rocha, Cristo. Pedro em si, ele fez algo que deu início à igreja, ele teve uma atitude, ele construiu alguma coisa que foi de fato o início de uma comunidade? Pedro. Olha, eu acredito que sim. Sim? Né? Sim. Né? Porque eu acho que todos os discípulos tiveram, né, participação nisso, né? Mas a igreja em si, não. Né? A igreja veio bem depois, entendeu? É porque você ia começar a falar de Paulo, né? Aí tem essa comparação. Pedro, ele, assim como os discípulos, o papel dele ali foi contar a história de Jesus depois, adiante. Mas Paulo que começa, né, montar alguma coisa, é isso? Inclusive tem uns teólogos aí que eles ficam meio assim, mas esse Paulo é muito ousado, ele é arrogante por causa das... Porque nas cartas dele deixa bem claro
A gente, quando pega a igreja sendo formada ali por Cristo, na verdade, Jesus é o cabeça da igreja, ele tinha que vir como um homem mesmo, ele tinha para cumprir o propósito de cruz, mas quando ele começa ali, conversando a partir dos apóstolos, ele começa ali, vamos dizer assim, um protótipo. Ele próprio ele falava, olha, eu tenho uma verdade para passar aqui para vocês, mas vocês não tem como vocês ouvirem essas verdades, não tem nem como passar. Então acontece ali um protótipo, né? A igreja assim numa comunidade judaica. Naquele pedaço ali de Atos dos Apóstolos. Jerusalém, Antioquia, e a igreja a partir dos judeus. Tanto é que a gente vai ver que existem algumas situações, alguns problemas que precisam ser resolvidos, porque os judeus eles pensavam que era para ficar ali, e aquela mensagem, ela não era para outras nações, aquela mensagem. Há uma diferença muito grande do judaísmo para o evangelho, e a gente vai estar vendo isso aí nessa conversa. Todos eles eram judeus, os discípulos de Jesus, os apóstolos eram todos judeus. Todos, inclusive Paulo, né? Inclusive. E na verdade, a igreja não pode ter começado, na verdade, ela não começou com Pedro, mas ela teve uma iniciação aí, aparentemente. Por quê? Porque foi daquela vez que Jesus dá a visão a Pedro. Pedro não gostava de gentio, não entendia o que Deus amava também os gentios, e a igreja, na verdade, ela nasceu mais com os gentios, a igreja mesmo do Senhor, né? Porque a igreja, quando nasceu com os judeus, aqueles judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, né? Eles ainda traziam em si vamos dizer assim, adoravam outras coisas, adoravam outros deuses, ainda faziam alguns tipos de sacrifício que o cristianismo já não fazia, mas eles diziam assim, não, eu sou convertido. Era só porque já estavam acreditando em Cristo, mas ainda traziam todo aquele como é que se diz? As doutrinas. Isso, restícios, né? Que fala. Trazia tudo aquilo da lei ainda, né? Só a diferença é que eles acreditavam em Cristo. Mas você vê que até Pedro, né? Pedro estava lá no horário lá à noite e orando, e deu fome, e aí o que Deus mostra a ele? Um lençol cheio de animais, e fala, mata Pedro e come. Aí ele fala, não. Animais considerados impuros considerados impuros. E ali estava significando os gentios, na verdade, né? Portanto, ele manda, não, Pedro, peraí, aquilo que eu abençoei não é amaldiçoado, você agora vai ter que entender isso. Esse Pedro tinha que ir à casa de Cornélio, e Cornélio era o gentio. Foi o primeiro gentio. É engraçado aqui, eles conviveram com Jesus aquele tempo todo, vendo como que Jesus se comportava com quem não era judeu. E ainda assim, quando fica na mão deles o peixe, eles continuam daquele mesmo jeito. É curioso, né? Né? Interessante. Quando caiu a ficha, então, foi quando Pedro foi na casa de... Aí caiu a ficha. De Cornélio. Cai entre aspas. Começou a cair. Não caiu muito. Na verdade, deu um batuquinho assim. A história da igreja, ela é tremenda. Se a gente não prestar atenção na história, a gente vai continuar falando besteira. A gente vai misturar judaísmo com cristianismo. O judaísmo ele é uma raiz, uma base. Mas a Bíblia ela fala de enxerto. Jambuzeiro brabo, aí teve um enxerto. A igreja, na verdade, ela é enxertada, né? No judaísmo. O judaísmo ele vem com uma plataforma. E a proposta do evangelho, a proposta de Cristo, não é que nenhum gentio, ninguém que viesse abraçar o evangelho viesse seguir os preceitos judaicos. Como o Carlos falou aqui, o judaísmo é uma coisa. Houve a necessidade? Houve. O judaísmo é a ponte. Teve base, um propósito no começo, né? Só que a casa, a igreja é o edifício de Deus, lavoura de Deus. A base fica lá embaixo. Ninguém vai cavucar o alicerce para ver como é que está. Já foi lançado. E a igreja agora ela precisa crescer. Ela precisa subir. Quando você constrói novos andares, né, você não volta pro... Não tem como, fica complicado. O próprio Paulo, ele fala aqui, né? Paulo, ele fala aqui, 1 Coríntios 3, né? Isso. 3:10. 3:10. Isso. Deixa eu dar Tá aqui. Vamos lá. Tá aí. Tá aqui. Dá uma lidinha Pode aí. ler, cara. Carlos, chega um pouquinho pro teu microfone aí pra gente, Um pouquinho mais próximo. Mais pra frente. Tá bom. Diz assim, Paulo falando, né, aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3:10, ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Que fundamento era esse? O próprio Cristo, mas o Cristo de Nazaré? Não, Jesus ressurreto, glorificado. Lancei o fundamento como prudente construtor
e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Olha só. Ainda tem mais. Tem, pode? Mais um pedacinho. Continua, vai lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo, né? Ele vem falando, contudo, se alguém que edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Aí ele fala que ele fala de obras que são colocadas ele sobre traz esse fundamento. como ele faz uma analogia com obra mesmo. Uma obra mesmo. E tem gente, interessante que a gente prestando atenção nisso aqui, o fundamento é Cristo. Mas é o Cristo ressurreto. É o Jesus, não é um Jesus de Nazaré, como a gente comenta, Jesus de Belém, neném, veio como um bebê, nasceu. Não Esse Jesus aí já é o da cruz, depois da cruz. Jesus, Deus, ele precisou vir num corpo humano, né? Ele nasceu em Israel, nasceu em Belém, da Judéia, veio como um homem judeu, mas quando ele vai à cruz, quando ele diz está consumado, daqui a pouco ele ressuscita. Mateus 28 registra a seguinte expressão dele: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Depois que Jesus ressuscita e ele agora é Deus, ele deixa de ser Jesus, o Jesus judeu, o Jesus de Nazaré, ele passa a ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É sobre esse fundamento que a igreja agora é edificada, ou seja, ela se desvincula de qualquer raiz do judaísmo. Ou melhor, vamos melhorar aqui. De raiz a gente não pode se desvincular, mas ela sob o fundamento que é Cristo ressurreto agora, ela esquece tudo aquilo que lá em aos Hebreus, na carta aos Hebreus, a gente vê a seguinte expressão, que eram sombras, ou eram expectativa do real que veria. O real veio, a gente precisa agora partir para frente, para cima. Lembra o mito da caverna, né? Isso. Não é o completo. Saímos da caverna. Saímos da caverna. Agora nós saímos da caverna. Lembra o mito da caverna. Isso, muito mal colocado, Thiago. Tem gente que ainda está olhando só as sombras. Só as sombras, não viu a realidade. E vive das sombras ainda, muito interessante. E às vezes falar assim, mas Paulo é muito pretensioso. Não é não. Você vê que o propósito de Cristo foi tão grande com Paulo, que Paulo não conheceu Jesus de Nazaré, que era o Cordeiro de Deus. Né? Não teve contato nenhum. Ele foi contemporâneo de Jesus. Foi. Isso. Ou não contemporâneo, né? Vamos dizer assim... Mais ou menos. Até por causa da idade. Se a gente for pegar a história, a gente vai ver. Ele foi contemporâneo, mas como o Carlos falou aqui, em momento nenhum ele conheceu Jesus da Galileia. Sabe por quê? Talvez não. Acho que foi isso. Porque se Paulo conhecesse o Jesus de Nazaré, ele não iria entender o Jesus depois da cruz. Então, Paulo conhece Jesus ressuscitado, que já era um outro, ele já não era mais o Cordeiro de Deus, já não era o Jesus de Nazaré, aquele que nasceu lá de... Não, ele já era Deus sobre todas as coisas. Ele passou pela cruz e já mudou tudo. Já era uma outra perspectiva, né? Não era mais não estava falando sobre um homem, né? Já estava falando sobre o próprio Deus. Já era o próprio Deus, Deus Espírito, né? E isso aí, aproveitando, pegando um gancho aí, que o Carlos está falando, e às vezes eu lembro do um irmão amado nosso, já está no paraíso, ele está com o Senhor, e ele falava, você vai lembrar, ele falava assim, poxa, vocês falam muito assim das epístolas de Paulo, vocês pregam muito Romanos, e Paulo, né? Deve lembrar dele, já o senhorzinho, já... E a gente olha o próprio Paulo, ele não traz para si essa soberba, ou seja, ele não é um camarada assim unilateral, porque a gente acabou de ler. Ele sempre coloca Jesus como o centro do que ele está ensinando. Né? E olha só o que ele fala, quando ele fala que lançou, lá no 3:10, 1 Coríntios 3:10, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Ele fala, porém, cada um veja como edifica. Ou seja, ele está lá. A revelação, ele falou terceiro céu. Ele falou, vão vir outros. Vão vir outros que vão estar aí construindo, vão colocar... Mas que ele não abraça para si a liderança da igreja, nem nada disso. Só para a gente sintetizar aqui, que a gente falou antes, né, que muita gente acreditava que Pedro é o grande líder da igreja por conta dessa fala de Jesus. Só que essa fala que Jesus fala para Pedro, né? Você é uma rocha, sobre essa rocha edificaria a minha igreja. Só que como foi esclarecido aqui, Jesus ele estava falando sobre a própria fala de Pedro, que era referente ao próprio Jesus. Então, né?
sobre essa rocha para ele mesmo. Sobre essa rocha, não essa exatamente. rocha. Interessante, interpretação de português mesmo, né? Uma coisa bem uma outra simples coisa aí. que é claro que é complicado, é complexo. Quando a gente fala, falando de rocha, Jesus chama ele também de pedra. Existe ali, o grego o Novo Testamento foi escrito no grego. Então existe um tratamento que Jesus, quando fala que Pedro é rocha, na verdade, no original diz que ele é fragmento de rocha. Tem uma expressão no grego. Pedra e rocha são coisas diferentes. Isso. E a expressão que ele usa, que o próprio Senhor fala, não é você que está falando, não é a tua carne, é o Espírito que está te revelando isso. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí ele fala sobre essa rocha. Ou então, Jesus ele fala, eu sou a rocha, você é fragmento de pedra. Você é um desses fragmentozinhos. Pedro, num certo ponto, ele foi líder, vamos dizer assim. Ele foi líder daquela comunidade judaica, o protótipo da igreja. Teve sua importância. Teve a sua importância. Mas a gente vai ver que a revelação, ela é gradativa, ela vai crescendo. O Pedro teve, desculpa, mas só uma colocaçãozinha. O Pedro teve uma importância muito grande para o judaísmo, na verdade. Também, você vai ver em Gálatas que aos Gálatas Paulo escreve o seguinte, que Pedro, na verdade, recebeu o evangelho da circuncisão. Então ele era o chefe, de transformar o judaísmo de alguma forma ali. Da circuncisão, ou seja, da lei, para os judeus. Né? Paulo já recebe um evangelho da incircuncisão, que era para os gentios. Entendeu? Mas e aquele lance de Pedro ir lá no Cornélio, né? Cornélio. Não, Pedro foi porque Deus mandou, mas não era vontade dele. Mateus 5 diz, né? Jesus falando para os apóstolos assim, ó, vai pelas aldeias, né? Vai pregar aí, vai de dois, mas não entre em caminhos de gentios. Não entre no território do gentio. Isso aí não é com você. Não era papel dele. A gente até nem vai entrar. Não era nem uma questão não era nem uma questão de má vontade, né? Não, a gente não gosta do gentio. Esse podcast é até meia-noite, porque o nego vai abrindo. A gente até nem vai entrar nisso. Eu tenho uma proposta para vocês daqui a pouco, eu vou fazer uma proposta para vocês. Só para uma curiosidade, uma coisa que eu acho bem legal, que vocês estavam falando de Paulo, né? Que a pessoa questiona, porque tanto Paulo, mas as cartas de Paulo são historicamente mais antigas que o próprio evangelho, os próprios evangelhos. É isso. Então, foram escritas primeiro. O Paulo escreveu primeiro as cartas, depois alguém escreveu os evangelhos. Se não me falha a memória, que a gente está aqui, a nossa memória de teólogo, se não me falha a memória, o primeiro livro do Novo Testamento, se eu não me engano, foi 1 Tessalonicenses. Mas eu vou confirmar isso. É bom confirmar. Segura em casa. Será que o Google ajuda a gente? A gente pode ajudar. Mas o primeiro livro a ser escrito, ser registrado, ser utilizado pela igreja do Novo Testamento foi uma epístola de Paulo. Você vê que Paulo escreve primeiro, porque se você continuar lendo, você vai ver nos outros discípulos que escreveram, como João, como Mateus, eles vão nas igrejas que Paulo fundou, né? E você vai ver que eles estão colocando ali uma doutrina, entre os gentios, eles querem colocar uma doutrina do judaísmo. Você vê que Paulo já tinha passado ali, já tinha feito, né? Por isso que Paulo diz assim, se vier alguém pregando um outro evangelho que não seja esse, é anátema, né? E ainda mais interessante esse negócio de Paulo ter escrito. Paulo escreveu as cartas sem ter tido base literária nenhuma da vida de Jesus. Não tinha evangelho quando ele escreveu. O de Nazaré. O de Nazaré, base literária. Ele não conhecia. E em muitos pontos ele converge ali, né? Isso. Há na verdade, que está sobre Paulo pode ir falando que eu vou resetar a câmera. É revelação. É revelação. Carlos sabe disso, né? A gente entra muito assim nesse ponto de revelação, né? Existe inspiração, existe revelação e Paulo visão, né? Visão, revelação, inspiração. E a revelação ela traz assim, a pessoa não tem um contato como Paulo não teve contato com Jesus de Nazaré. Mas ele recebeu revelações e a partir, eu acredito, eu penso assim, quando ele escreve lá em 2 Coríntios capítulo 12, né, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, e fala que teve visões há 14 anos, foi ao paraíso. Eu entendo, né, eu até respeito, tem pessoas que falam, não, se ele foi um momento só, mas eu entendo que essas revelações na vida de Paulo não foi uma coisa assim automática, mas foi gradativa. No momento que ele ia no seu trajeto de fé, e Deus ia revelando. Eu acredito assim, Carlos, Deus ia passando, ia revelando, e ele ia crescendo. Existe até momentos dele que ele fala, olha, isso aí não sou eu, não é o Senhor, isso é Paulo, o velho, não é isso? Isso, e tá certo, porque tem momentos ali que ele até fala
algumas coisas que não era da graça, na verdade era da lei. Mas como ele estudou a lei, ele foi um discípulo da lei, ele foi estudou nas melhores faculdades da lei. Melhor faculdade. Ele sabia tudo de lei. Então ele sabia tudo de lei. Ele foi da faculdade de Gamaliel. Então, um camarada que sabia tudo de lei. Ele era um fera, ele entendia discípulo. tudo da lei. Então, para haver essa mudança, né, na vida dele... Uma coisa, Carlos, que eu vejo assim, as pessoas falam assim, esse cara falou muito de Paulo e tudo, né? A gente é uma referência na Bíblia, na palavra de Deus, como outros profetas a gente tem como referência, os outros apóstolos também. Mas nós somos nações, nós somos gentios, nós não somos judeus, como alguns crentes querem trazer isso para si. O próprio judeu, quando ele vê uma pessoa que não tem nenhum vínculo com Israel, com o judaísmo, né? ele se rasga. Esse camarada é brasileiro, ele está tirando uma de judeu. Nós não somos judeus. Então Paulo, ele vai crescendo, chega a ponto, como o Carlos falou ali, tem momentos na Bíblia que ele se coloca como um judeu. Tem momento que ele fala assim... Para ser aceito de alguma forma? Existia... Eu conversei isso com alguns numa classe agora essa semana, e Paulo, eu usei aquele exemplo dele em Atenas, livro de Atos, quando ele está no Areópago, lá em Atenas, e está diante de templos pagãos, né? Tem ali, e ele trata com respeito. Eu achei isso interessante. Ele fala, né? Me faço judeu perante os judeus, me faço grego perante Isso não quer dizer que ele era um cara bobo ou era um cara bipolar, não. Ele era um cara que ele tratava o evangelho com tanto carinho, com tanto respeito, e ele via que o nome do Senhor Jesus tinha que ser glorificado, não podia ser desonrado, que ele respeitava. Tanto é aquele sacerdote que ele, quando ele usa uma expressão que constrange o sacerdote Caifás, quando ele está indo, vai para a viagem de Roma, antes de ir para Roma, e antes de embarcar no navio que naufraga, e ele usa uma expressão, e alguém fala para ele, alguém vai baixar esbofeteia ele, e alguém fala assim, esse é o sumo sacerdote, eu não sabia, que ele pede desculpa, ele era um cara de trato, ele tinha um evangelho assim como um fundamento na vida dele, que ele, olha, se o que eu puder fazer para alcançar, não só ele sabendo que não era ele que ia alcançar, mas o Espírito da graça que estava sobre ele. Ele tinha essa noção de que não ia adiantar ele falar muita coisa, olha só, né? Se não tivesse uma didática ali, e se tu me permite, se Carlos me permite também, olha, muitos crentes, inclusive eu, de hoje, a gente tem que aprender com Paulo, educação, saber entrar, saber sair, saber o momento de falar, o momento de ouvir, não e aquela coisa, né, já botar um louvor alto, sou crente, vou botar um louvor alto, pô, meu vizinho gosta, não, a gente tem que respeitar, a gente precisa respeitar. O evangelho é a força, né, ele foi um dos primeiros caras, né, há muito tempo atrás. Paulo foi perseguidor, então ele tinha esse sangue quente, né? Ele tinha essa... E ainda assim, quando ele se converte, quando ele tem esse contato com Deus, né? Através da revelação de Jesus, ele é um cara completamente tranquilo, né? Ele se transforma... Ele era aquele cara que matava os apóstolos, né? Ele estava lá no Estevão, quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá. E depois, ainda assim, ele se transforma completamente. Você vê que houve ali uma conversão de dentro para fora. De dentro para fora mesmo. Não é conversa fiada. É o que é o evangelho, né? Eu vou até que vou ser ousado aqui. Paulo, ele foi alcançado pelo evangelho e não pelo cristianismo. Aí a gente pode... mas tem diferença de evangelho e cristianismo? Tem diferença. Cristianismo vem depois. Cristianismo vem depois. Já é uma história. Já que chegamos nesse ponto, o cristianismo, na verdade, ele virou até uma religião. Né? O cristianismo, esse ismo no final... É ativismo. Mas vem quando isso aí? Vamos lá. Vamos dar essa pausa aí. Depois a gente pode até desenvolver mais esse negócio de Paulo, que... Dá pra fazer um episódio só sobre viagens de Paulo, né? Dá pra fazer uma série sobre viagem, muita viagem que ver. Mas esse ponto aí, cristianismo, onde surgiu? Vamos lá? Vai lá, onde surgiu o cristianismo? Então, Jesus... Não foi nem com Pedro, nem com Paulo, nem com Jesus. Nem Pedro, deixa eu ajeitar, que acho que tem um ouvido aqui que tá melhor do que o outro. Você quer aquele outro fone Não, tá de bom. almofadinha? Melhor. Deixa aqui. Se tem um ouvido aqui aquele que não machuca, não. Tem um que precisa ser recalchutado. Eu vou levar para recalchutar. Miguel, será que tu recalchuta? Ele não deve estar ouvindo direito, não. Tá baixinho para ele. Olha só, vamos lá. Jesus, ele não veio trazer religião. Jesus não veio ensinar, nem veio estabelecer. Jesus não veio abrir templo. Isso aí é do homem, isso aí é do cristianismo.
cristianismo, né, a igreja ela tem os seus processos. Aí a igreja apostólica começa com os apóstolos, daqui a pouco Paulo é levantado para levar o evangelho aos gentios, para trazer debaixo de uma revelação de Deus. Os apóstolos morrem, vêm vamos dizer assim, os discípulos, os apóstolos, os bispos, a igreja passa a ser administrada por dioceses, ela começa em Jerusalém, daqui a pouco ela vai se começa a virar uma instituição. Isso. Que não era. Até então, o que a gente tinha com os apóstolos e com Paulo? Com os apóstolos, eram as igrejas, mas encontros nas casas, cavernas, escondidos, né? Isso, a igreja começa... Mas Paulo começa a escrever para igrejas mesmo, para comunidade, né? Comunidade de Tessalônica não eram templos. Não eram Você falou aí, eram comunidades. Não igrejas. Mas essas comunidades também se encontravam escondido até, né? Tessalônica, Galática, nas cidades, né? É isso. A gente vai chegar lá. Até então, a igreja, quando ela está em expansão, é normal. O pessoal vai se encontrou Ih, rapaz, você é de Cristo, é de Jesus, vamos lá em casa. Aí tinha aquela coisa da ceia, era todos os dias do Partido do Pão, o Atos dos Apóstolos fala isso, né? Se reunia era todos os dias. Era de casa em casa. Aí daqui a pouco começa a se expandir. Aí abre, tem um cenáculo. O cenáculo se procura. Minha casa já não comporta, porque tem 20 pessoas, 30 pessoas. Aí começou o cenáculo. Aí vem os locais mais amplos. Isso. Então a igreja ela vai prosseguindo. Chega um momento que a igreja ela cresce tanto e ela oferece uma certa... Ela oferece uma ameaça... Obrigado, Tiago. Uma ameaça ao Estado romano e ao Estado judaico. Quem governava nessa época no Império Romano, os judeus, eles tinham... A gente vai ver que há conflitos, mas há alianças também. O judaísmo, ele tinha assim, o seu local... No Império Romano era respeitado, vamos dizer assim, o judaísmo. Só que a igreja ela vem vem numa proposta assim diferente, vem de evangelho, e ela é visualizada como uma seita perigosa e ameaçadora do Estado. Aí se levantam perseguições contra a igreja. Poxa, o que o imperador, o que os governadores pensam, os próprios líderes judaicos? Olha, vamos cortar a cabeça dos líderes, que isso é um movimento que vai... Como se fosse um movimento rebelde mesmo, assim, tipo... Porque a igreja... Uma aliança rebelde, vamos para Star Wars, a aliança rebelde ali, contra a igreja. A própria igreja. A própria igreja era para o governo era um movimento rebelde. E por quê? De revolução. Por quê? Porque o evangelho ele traz amor, ele traz justiça, ele traz igualdade. E aceitação, né? Não tinha aquela coisa de raça. Do senhor e escravo. Aquela no evangelho não tem, né? Tem uma carta de Paulo, aquele camarada que se converte na prisão com ele. E, rapaz, Silas? Uma carta, é uma epístola paulina, Filemon. Que Filemon, e ele fala, quando ele fala assim pro senhor de Filemon, que Filemon era um escravo, olha, quando ele sai daqui e sai da prisão, né? Que eu tô na prisão com ele, mas ele tem isso me ajudado, já é outra prisão de Paulo. Né? É outra prisão. Aí ele fala pro senhor, ele escreve para acho que Filemon era o senhor, esqueci o nome do escravo. Eu já trouxe uma mensagem sobre ele. Filemão é um senhor, dono desse escravo que está na prisão com... Eu vou lembrar. Eu esqueci, não lembra não, cara? Está aí na epístola de Filemão. Ele fala o nome. Aí ele fala assim, quando esse abençoado chegar, e trata ele com carinho, recebe como tu está recebendo o Senhor. Isso ele falando do escravo. Do escravo. Meu irmão, isso aí para o Império Romano, que tinha aquela coisa de escravo, era uma agressão. Então a igreja ela vem arrebentando um tom de tabu, de paradigma, de modelo que era criado. Aí a igreja passa a ser perseguida. A igreja ela sofre 2 séculos de perseguições. Aí vamos do século II ao século III. Por Roma. Pelos judeus. Por outros, vamos dizer assim, pelos pagãos, quando se fala pagãos, eram que adoravam. O nome do escravo é Onésimo. Obrigado, Thiago. Isso aí, ó. Esse é Onésimo, grande Onésimo. E Onésimo tem... Nome de vô, né? Vô Onésimo. O neto... Nome de coroa, assim, neto Onésimo. Deus me livre. Já não basta Pentecoste. Podcast. QR Code. Então a igreja ela sofre por 2 séculos. A gente comentou na mensagem aqui, e quando se fala de perseguição, né? A gente quando está falando, quando a gente está lendo,
é uma coisa, é teoria. É. Mas viver na pele aquilo, daqueles caras... tem gente que fala, né? Deveria ser tão bom viver na época de Paulo. Eu tava falando isso, né? Eu tava falando isso com a minha esposa ontem. Ontem a gente tava conversando sobre isso. Tava falando assim, ó, nós, como cristãos, ainda não chegamos, não aprendemos nem um terço do que é ser, não sabemos nem um terço do que é ser cristão de verdade. Aí eu tô passando por uma prova, né? Aí eu tô numa moenda. Não, e quando fala sobre perseguição aos cristãos hoje em dia? Olha a liberdade que a gente tem. Isso é perseguição? É diferente. Vamos orar pelo povo do Afeganistão. A gente está falando de perseguição. Sim. E realmente... Eu acho que assim, o que a gente passa hoje é só um sintoma da democracia. A gente vai encontrar pessoas que são divergentes, elas não vão gostar da gente, vão nos odiar, normal. Mas não é perseguição igual era antigamente. Até porque, né? Não é perseguição. Tiago, até porque o próprio cristianismo, ele mesmo faz isso. Como? Poxa, Paulo dizia que, poxa, no tempo de Paulo já havia essa contradição. Já havia pessoas que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou não sei de quem. Não, você é de quem? Então o cristianismo hoje ele está assim. Não, eu sou da igreja tal e você usa bermuda. Não, então você não é salvo. Você era a mesma coisa que acontecia lá. Então, por causa disso, dessa briguinha boba, o que está acontecendo? Aí há uma perseguição, porque quem não é cristão pensa assim, pô, mas esses caras são desunidos, eles são a gente ouve mesmo. Isso. Pô, esse camarada é entre eles mesmo. Teve um que falou uma vez comigo, o cara da igreja tal, ele não fala com o da tal, o pastor da outra não fala com o da outra, e tem uma briga de campo, né? Vocês são mais novos, briga de campo. Lá atrás tinha um negócio de briga de campo que dava até justiça, dava a polícia. Paulo disse aqui, olha, deixa eu dar uma já vi, foi coisa no YouTube sobre isso daí. Depois eu vou concluir. Sobre o início do cristianismo. Só rapidinho, aos Efésios aqui, sobre isso que a gente está falando. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo, perdi o capítulo 5, 19, 17 ao 19, ele diz assim, ó, por esta, deixa eu botar na claridade. Consegue, tem botado a lanterna aqui, esqueci. É a idade. A idade mesmo. Ele diz assim, ó, por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros. Paulo nunca entrou nessa briga, né? Brigavam por ele, mas ele nunca entrou nessa briga. Aconselhando coisa boa. Agora, para a gente fechar o pensamento da história do cristianismo lá. Então, a igreja estava crescendo, Roma começou a perseguir, os judeus começaram a perseguir, e aí tem estratégia ali, né? Tem uma politicagem agora. São 2 meses de... São 2 séculos. 2 meses era mole. 2 séculos de muita... 2 séculos de muita perseguição, muita luta. Os cristãos eram, pela história, a gente sabe, eram entregues nas arenas para serem devorados pelas feras, lutarem com gladiadores preparados para combate e morriam. Queimados. Eram coisas terríveis. 2 séculos assim. Só que chega um momento no século III, tem um chamado Edito de Constantino, né? Edito de Constantino. Constantino. Que é um edito? É um decreto. É um decreto do imperador. Constantino era o imperador de Roma, né, no século III. E ele... O que acontece? Pela história, né? A nossa história, a gente percebe que a antiguidade ela tá num processo para o período medieval, a Idade Média. E Roma, o Império Romano é um império que governa o mundo todo, domina. Mas o Império Romano está nos seus últimos dias. Ele está sofrendo a ruptura, está enfraquecendo. E o que acontece? O imperador Constantino, ele vê na igreja... Ele vê no movimento dos cristãos, né? Poxa, é que nem bolo. Uma oportunidade, bate, mas mata e não acaba. Uhum. Quanto mais bate, mais cresce. E ele via, assim, um poderio tremendo, a influência. Que a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos o corpo de Paulo, né? O nosso líder, como o Carlos falou, a cabeça é Cristo Jesus. Há poder, há autoridade sobre a igreja. E Constantino, ele vê
na igreja, como outros líderes de Roma, como outros governantes, eles veem na igreja um recurso para dar continuidade ao Império Romano, ou seja, para que o Império Romano não venha a se extinguir. O Império Romano estava em declínio, já chegando próximo à queda. E eles fazem de tudo. Ninguém quer perder, né? Quem é rei não quer perder a majestade, ninguém quer perder a mamata, né? Em política. E houve, na verdade, pela história, Constantino ele tem uma suposta revelação, né? Isso é história. Ele dos céus, ele numa visão, num sonho, ele vê uma cruz de fogo. Olha. E tem um dizeres em latim, né? E fala assim, ó, sobre essa bandeira. Já era em latim agora. Já era em latim, já o não Império era Romano. Hebraico, né? Sobre essa bandeira vocês vão alcançar a vitória. E ele, né? Ele usa essa suposta visão. E o que ele faz? Ele faz uma aliança com o povo de Deus, ele faz uma aliança com a igreja. E a igreja, a partir desse edito de Constantino, daqui a pouco, tem 315 ou 323, não estou lembrado, mas é o século III. Ele faz uma aliança com a igreja, e essa aliança ela vai tomando uma desenvoltura que daqui a pouco a igreja passa a ser a religião oficial do Império Romano. Poxa, Constantino passou de crente, perseguida para religião oficial. E a visão que ele teve, olha só, você viu que ele coloca em todas as armas, nas espadas, ele bota o carimbo dessa visão que ele teve. Que ele teve desse essa brasão visão com fogo, cruz, dessa cruz com fogo, em todas as capas dele. Que é meio espadas. que carregada até hoje, né? Vem os templários, os templários, as cruzadas que se matou muito inocente, se perseguiu muito muçulmano, se perseguiu até judeus. Em nome de Deus se matou, se derramou muito sangue em nome de Deus. A igreja... E o que acontece? Só para... Eu vou para não perder aqui o raciocínio. Mas, tá. Então, a partir daí, nasce o que nós conhecemos hoje como cristianismo, que é uma coisa movimento, assim... A gente né? fala, movimento. mas não faz parte do cristianismo? Não. Se a gente for na prática, nós fazemos parte do Evangelho de Cristo Jesus. Cristianismo é um movimento que surge ali nessa política toda de uma diferença, então, entre cristianismo e evangelho. Aí a igreja, a gente estava conversando isso agora segunda-feira. A igreja, ela se fortalece politicamente, ela se enriquece. A igreja ela passa a ser status, todo mundo queria, eu quero ser crente também, moda, né? Vira uma moda. Mas aí o que acontece? Ela vai abraçando todo mundo, inclusive vai abraçando os gregos, outros povos, e todos eles já tinham a sua cultura, já tinham as suas religiões, seus deuses. Sim. E eles começam a arrumar... Vai aglutinando a cultura. Esse cara tem dinheiro, eu não posso perder esse cara aqui só por causa da cultura dele. Vem cá, o que a gente pode fazer aí para o Deus dele também vir junto e tudo? Aí vem... Aí mistura. Aí faz... Aí vem aquela coisa... Não quero entrar nesse ponto, sim, né? sim. Mas vem aquele negócio tudo que a gente tem mas, até assim, hoje. Botando a lenhazinha, só para... Já estamos chegando no final. Mas só para botar uma lenhazinha. Taca muito fogo. Já? Já estamos chegando no final, já. Não chegou nem... Não. Introdução. Vai ter que ter parte 2. É introdução, né? Aí tinha um propósito, né? A igreja de Cristo, ela tinha que ser para todo mundo. Para todos. E até então, só quem começou a... Para muitos. A pensar... Mas não, para muitos. Não, tinha que ser pregado para todo mundo. Vamos colocar para todos. Né? Tinha que ser pregado para todo mundo, né? Que Jesus fala. Pelo menos pregado para todo mundo tinha que ser. Por todo mundo e pregar o evangelho. Isaías fala que tem que ir para todo mundo. O próprio Jesus pega o cálice. Até porque a gente não pode decidir quem é o muito. Não. Então, Jesus pega o cálice e fala, sangue derramado em favor de muitos. Na verdade, eram muito não de todos. Não de todos. E, de certa forma, até os apóstolos não estavam tendo muito essa divulgação. Não. E... Claro, tudo acontece por um propósito. Tá me entendendo? Tudo acontece por um propósito, né? Deus é aquela coisa. Deus não sabia que Constantino ia fazer isso, né? Não, tinha um propósito ali. Deus, como está no controle, eu estava no controle. Foi um marketing ali também pro evangelho, né? Assim como foi com o Faraó, foi com Constantino, foi com Nero, foi com... Ele não quis ser, ele não quis por ele mesmo, vou fazer essa aliança, É verdade, o Tiago falou uma situação... Vou fazer todos ouvirem esse evangelho, todos saberem. Todos, né? todo joelho se dobrará, tem todos, propósito. Tiago, tu falou aí, todo joelho tinha que ser divulgado. Todo joelho se dobrará, não tem. E de certa forma, o evangelho também precisava de... Não é que precisava, né? Mas usou
o Império Romano como também, vamos dizer assim, uma revista, uma televisão, como um instrumento também. É claro que mudou muita coisa mudou. É como o meu pai tinha falado antes, né? Aglutinou muita cultura que não era para ter sido e tal. Mas, sincretismo. É a inclusão que fala. Mas aí também é um problema. Muita inclusão. Mas aí também era um problema, porque o evangelho não tinha uma cultura. Não. Como a gente falou, o evangelho não tinha doutrina, não tinha cultura. Até porque também, se a gente for ver para um outro lado, a proposta do evangelho, o Carlos usou a expressão de inclusão. Tem as religiões, a gente não vou falar aqui, até como a gente já comentou, que não tem esse espaço de inclusão. E a proposta de Jesus, o que Jesus fez? A proposta dele era... É mendigo, é prostituta, é ladrão. Quem inaugurou o paraíso... Não tinha muita seleção ali. Quem inaugurou o paraíso foi um ladrão. Então, mas isso aí para o próprio judeu. Isso é uma coisa, era uma barreira. E você entrou num ponto interessante que a gente vai ver a soberania de Deus. Deus ele usando governantes, imperador, fazendo o que ele quer, ainda que apareçam ser coisas absurdas. Pô, mas o Constantino, esse camarada, esse é um enganador, um político fraudador, ele quer só dar prosseguimento ao poder. Mas tinha um propósito também, um propósito divino. Deus ele tinha os interesses dele, mas Deus tem os dele. A gente às vezes fala assim, mas o homem pode fazer isso, o homem faz aquilo e tudo. Mas existe uma coisa atrás das ações humanas, existe atrás de toda atitude, a soberania de Deus. Nada foge da soberania. Então vamos ter que fechar agora, gente. Poxa, vamos fazer a parte 2, aí a gente continua desse ponto para fechar. Fecha aí. Fala aí, Carlos, fecha aí. Ele escreveu um livro. Tchau. Eu tinha algumas coisas aqui, mas vai deixa para a parte 2, vai para a parte 2. Eu só quero assim deixar uma palavrinha aqui que eu achei. Eu vou até trocar de óculos. Só que é uma palavrinha ou é um palavrão? Vou falar rápido aqui. É só. 2 minutos. Tem quantos minutos aí? 2 minutos. 2 para acabar. É rapidinho. Eu só ia falar bem assim, que eu não vou nem ler. Vou fazer o seguinte. Pode ler. Não vou ler não, porque vai ficar grande. Isso é só um conselhozinho, se é que a gente pode falar assim. É o seguinte, é que nós não somos ninguém sem Deus. Sem Deus nós não somos nada, não há professores, não há teólogos, não há... Não. Todo mundo, todos nós estamos querendo explicar a Deus e a gente não vai conseguir nunca. Ninguém explica a Deus, né? Ninguém explica a Deus. Então o que eu quero deixar é o seguinte, de hoje é o seguinte, é você que é professor, você que entende, eu sou calvinista, o outro não sei o quê, não sei... Olha, você é armeniano, né? Você entende que você não tem livre-arbítrio? Tudo bem, mas entenda que o outro pensa que tem, e respeita isso. Então o que nós estamos aí é o seguinte, o principal nisso tudo é essa unidade, essa união da igreja. Entendeu? Bom. Essa união, não importa qual denominação que você mas eu sou assembleano, eu sou da Nova Vida, eu sou batista, não importa. O que importa é que nós todos somos filhos do Deus vivo. Estamos aí sendo manipulados, na verdade, por Deus mesmo, pelo Espírito Santo de Deus, e é muito bom isso, entendeu? E que a gente possa seguir assim, em união, em unidade, né, respeitando uns aos outros. É o que eu quero deixar essa... Faz uma oração pra gente terminar. Caramba, eu posso aceitar Jesus? Aceita Jesus. É isso mesmo, cara. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por tudo. Jesus. Agradecemos pelo que o Senhor é sobre as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pelas tuas misericórdias. Te agradecemos como teu filho falou aqui. Nós não somos nada sem ti, ó Pai. Dependemos única e exclusivamente de ti. E a nossa oração é que o Senhor possa estar trazendo ao nosso coração para aquilo que vem agregar, aquilo que vem incluir, aquilo que vem abençoar, Pai, seja quem for, Pai, sejam todos, ó Deus. Nos dê a tua visão, porque como nós falamos aqui, o Senhor não fazia acepção de pessoas, o Senhor entrava em casas de pessoas que eram excluídas pela sociedade, até por religiões, mas o teu evangelho traz uma proposta, Senhor, tremenda, proposta de abraçar, de abençoar, ó Pai.
Nós precisamos entender esse amor, nós precisamos entender essa graça. Nós te pedimos sobre a tua igreja na face da terra, sobre os teus filhos, aqueles que precisam de cura, Senhor, possam estar recebendo cura agora em nome de Jesus. Aqueles que estão aí em dúvida, Senhor, sobre o que seguir ou quem seguir. É Jesus, não tem outro caminho. Senhor, abra os olhos, Senhor, nós só podemos te seguir. É Jesus Cristo, não tem outro caminho. Nós pedimos, ó Pai, para aqueles que estão precisando de uma ajuda, de um socorro, estão angustiados. Te pedimos pelo teu povo, Senhor, lá no Afeganistão, ó Pai. Te pedimos pelo teu povo aqui no Brasil. Continue, Senhor, guardando, abençoando a cada um de nós, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Deus Amém. eterno. Amém. Amém. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado a você. Muito bom, muito bom. Muito bom estar com vocês. Tem que fazer aqui. Um outro podcast, eu tô achando. Tô pensando, tô tendo ideias aqui. Encaminhou. Tô tendo ideias aqui. Eu acho que foi uma introdução. Eu acho que outras coisas surgirão a partir daqui. Você que assistiu a gente até agora, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Bom final de semana. A gente se encontra no próximo episódio, na próxima sexta-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Amém. Abraço, Carlinhos. Abraço, Thiago.